semana, e hoje, quando eu comecei a meditar, aleluia, na palavra do Senhor, para trazer, aleluia, esta mensagem, eu comecei, aleluia, a lembrar do louvor, aleluia, o qual eu tenho escutado bastante. E a minha filha, aleluia, ela perguntou para mim: mãe, a senhora vai dar algum título, aleluia, para essa mensagem? E eu disse: eu ainda não pensei no título, aleluia. Mas, aleluia, o Senhor, aleluia, começou a falar, aleluia, no meu coração desde o início deste culto, aleluia. E quando foi falado aqui sobre uma condição, eu, aleluia, quero trazer para os irmãos, aleluia, uma mensagem esta noite, de uma nova chance, uma nova oportunidade, a qual o Senhor vai nos dar através desta palavra. Aleluia. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vimos que lá no tempo de Jesus era um tempo que a lei era uma lei bem rigorosa. Eu creio que se essa lei fosse colocada hoje aqui, não estou dizendo no Brasil, estou dizendo hoje aqui nesta cidade, seria muitas mortes. Seria através, aleluia, daquela lei daquele tempo se valesse no dia de hoje. Não estou querendo eu julgar, mas colocando como se nós estivéssemos naquele tempo. Aleluia. Seria um tempo muito difícil. Ou, como diz o meu pai, ou se ajeitariam, ou não se ajeitariam. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vimos que durante a trajetória de Jesus, sempre havia alguém querendo apontar a Ele, para trazer Ele à condenação. Sempre alguém, aleluia, com um pensamento mal intencionado, olhando aquelas obras maravilhosas, mas com um mal no seu coração. Queria achar algo para acusar Jesus. E ali a palavra do Senhor nos fala que trouxeram aquela mulher. E a palavra também nos fala que Jesus, ele escrevia, como muitas vezes ele fazia isso. Eu não sei, aleluia, o que ele estava escrevendo naquele momento, com o dedo do Senhor. Mas a palavra fala que eles chegaram ali e colocaram aquela mulher diante de Jesus. E aquela multidão ao redor, ele estava ali, a palavra diz que ele tinha, aleluia, indo para o Monte das Oliveiras de madrugada e voltou novamente para o templo. Então ali havia muitas pessoas e todas, aleluia, observando qual seria a reação de Jesus. Quando, aleluia, nós olhamos que colocaram aquela mulher diante do povo, diante de Jesus. Eu quero, aleluia, convidar a você, aleluia, feche teus olhos. Vamos começar, aleluia, a nos transportar, aleluia, para algo que não é daqui, aleluia, desta terra. Algo, aleluia, que vai nos conectar com o Senhor esta noite. Imaginamos nós, aleluia, aquela mulher sendo colocada diante de Jesus. E diante daquela multidão, aleluia, que também cometia pecados, que talvez estavam encobertos naquele momento, porque a atenção seria aquela mulher. E nós olhando, aleluia, a palavra do Senhor, nós vimos que Jesus, à primeira vista, ele não fez nada, continuou ali. E a palavra diz que eles insistiram, porque eles queriam, aleluia, procurar algo para condenar Jesus. Eu quero te dizer, aleluia, que muitas vezes vão colocar você, aleluia, na frente do teu Deus. E vão dizer, aleluia, esse daqui não é o que está indo na igreja. Aleluia. Esse daqui, aleluia, não é, aleluia, o que está te seguindo. Aquela mulher, aleluia, ao contrário, ainda ela não estava seguindo Jesus. Mas eu quero nos transportar para o dia de hoje, aleluia, a qual nós sabemos que tem sido uma dificuldade nós nos apresentarmos como cristão. E eu não estou falando somente em palavras, mas em atitude corporal, né, em gestos. Aleluia. Tem sido difícil, muitas vezes tem, aleluia, acontecido como essa mulher. As pessoas têm nos colocado, mas esse daqui, aleluia, não é o cristão, aquele daquela igreja. Esse não é aquele, aleluia, que cometeu tal erro, ou que ainda está cometendo, seguindo a Jesus. Aleluia. Nós sabemos, aleluia, que até a vida do Senhor, o Senhor vai nos aperfeiçoar. Mas também a palavra do Senhor é a nossa bula, aleluia, para chegar até este dia da salvação. Ela que nos orienta o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, em Tiago 4,7, sujeitai-vos pois a Deus,
ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Para nós conseguir, aleluia, alcançar um nível, aleluia, de se aproximar do Senhor e se afastar, aleluia, das coisas do mundo, nós precisamos, aleluia, estar conectado com o Senhor. Nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. Aleluia. Aqui neste mundo a qual nós vivemos, nós se sujeitamos muitas vezes no nosso emprego para poder manter o nosso emprego. Aleluia. Não estou dizendo para você fazer coisas erradas para manter o seu emprego. Aleluia. Porque eu não faço. Eu tenho uma conduta, aleluia, assim, aleluia, como eu fui ensinada para estar tanto no meu emprego, aleluia, tanto na rua. E nós sabemos, aleluia, que nós precisamos nos sujeitar a Deus. Nós temos as leis deste mundo, mas nós temos a palavra do Senhor, que é a lei dele. E como, aleluia, nós iremos fazer isso? Aleluia. Aquela mulher, até aquele momento, eu creio, aleluia, que a sua vida não tinha sido se sujeitar a Deus. Mas a partir daquele encontro com Deus, aleluia, com o próprio Deus, o próprio Senhor ali naquele lugar, a vida dela não seria mais a mesma. Nós que estamos aqui, todos nós, já somos conhecedores da palavra. Nós já tivemos, aleluia, este primeiro contato com o Senhor. Nós já tivemos, aleluia, não sei se todos, mas uma experiência, aleluia, diferente. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ou talvez ainda quem não recebeu, mas já começou a sentir, aleluia, algo, aleluia, transformando de dentro para fora. E a palavra aqui no livro de Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. E como nós vamos se sujeitar a Ele? Obedecendo. Não há, aleluia, uma maneira de desviar, aleluia, para chegar na salvação, se nós não se sujeitar a Ele, não nos humilhar a Ele. Aleluia. Como foi dito aqui, há uma condição. Não há, aleluia, outro caminho, não há outra verdade, a qual não for o caminho e a verdade, a qual o Senhor nos apresenta através da sua palavra. Nós somos conhecedores, aleluia, desta grande salvação que Ele tem nos ofertado dia após dia. E aquela mulher, aleluia, foi apresentado para ela. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Como nós vamos resistir? Nós saímos ali na rua, alguém que nos oferece algo, que nós sabemos que não é para nós, aleluia, e às vezes para agradar nós acabamos aceitando. Aleluia. Aí, aleluia, você vai dizer, mas eu peguei para não fazer desfeito. Certa vez eu trabalhava num certo lugar, aleluia, que eles eram católicos e ali eles deram fitinhas. E eu disse, não, muito obrigada, eu te agradeço pela tua intenção, mas eu não uso. E uma certa colega me repreendeu, pega, nem que tu não use, pega. Eu digo, eu não uso e eu não pego e eu não levo para dentro do meu lar. Aleluia. Aleluia. Às vezes você pode pensar que é uma coisinha tão boba, aleluia. Mas quando você começa, aleluia, a deixar essas coisinhas bobas entrar, se tornem grandes coisas, aleluia, ao qual o Senhor não consegue entrar na tua vida, porque você não está se sujeitando a Ele. Hoje nós vemos que tem sido, aleluia, o inverso. Estão se sujeitando a Satanás e as suas obras e estão fugindo do Senhor. Eu não vou, aleluia, porque é muito difícil ser crente. Eu não vou, aleluia, porque isso aqui ninguém vai mudar em mim. Aleluia. Esta palavra, aleluia, hoje ela está sendo nos dada, aleluia. Eu posso dizer agora gratuitamente. Só que um dia, aleluia, ela foi paga, aleluia, foi pago um preço muito alto, aleluia, para hoje nós ter acesso livre a esta palavra. Alguém, aleluia, teve que ser crucificado para que hoje essa salvação chegasse até nós. Hoje tem sido invertidos os valores. Estão fugindo do Senhor e estão se colocando à disposição de Satanás. Aleluia. Estão, aleluia, se colocando, aleluia, a se sujeitar a Satanás. E resistindo à grande promessa de salvação que o Senhor tem.
E as coisas que vão acontecer aqui, aleluia, os dons que Ele vai te dar, aleluia, aquilo que Ele vai aperfeiçoar na tua vida, aleluia, é somente para honra e glória dEle. Glória. Mas o objetivo aqui nesta terra é pregar o Evangelho, aleluia, a toda criatura. Aquele que ouvir, aleluia, aceitar e seguir, será salvo. E aquele que não aceitar, aleluia, não posso dizer que será salvo. Aleluia. Porque Apocalipse, aleluia, quem lê nos fala, aquele que estará no livro e aquele que não estará. E quando nós olhamos essa inversão, nós vemos que aquela mulher, aleluia, ela não tem opção. Ela foi exposto, aleluia, o pecado dela ali, aleluia, foi levada, aleluia, perante aquela multidão e foi exposto o pecado dela. Hoje nós estamos aqui, nós podemos chegar depois desse altar e dizer: Senhor, eu sei que eu preciso de Ti. Eu sei que está difícil em tal área da minha vida, Senhor. Senhor, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque a Tua palavra diz que se eu Te buscar de todo o coração, eu vou Te achar. E o Senhor vai me ajudar. Nós não precisamos esperar chegar também na hora do altar. Lá no nosso banco, onde nós estamos sentados, nós podemos, aleluia, preparar o nosso coração para esse arrependimento e entrega ao Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor nos fala, aleluia, que ela foi colocada de em pé diante de Jesus e daquela multidão. E eles queriam, aleluia, apedrejar ela. Eles queriam, aleluia, que aquela mulher sofresse pelos erros dela. Aleluia. Que fosse envergonhada. Eu não sei se ali talvez tinha algum familiar dela. Eu não sei, aleluia, se tinha algum filho, se quem estava ali. Talvez alguma amiga, algum parente estava ali. E ali a vergonha dela, o pecado dela foi exposto. E ali eles insistiram, até que Jesus fala, aleluia, com todo amor, aleluia, inclinando, aleluia, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Inclinando novamente, continuou a escrever no chão, mas eles continuaram, aleluia, aleluia, insistindo. Aleluia. E ali a palavra diz que Jesus respondeu: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Aleluia. Você vai ser criticado. Aleluia. Talvez, aleluia, não vão te levar, aleluia, não vão te trazer aqui na igreja e te expor perante o pastor. Talvez não vai acontecer isso. Mas, aleluia, talvez lá no teu serviço, aleluia, vão expor o teu pecado, mas tu não é da igreja. Como tu está fazendo isso aqui no serviço? Talvez, aleluia, lá no mercado, lá na fila de um banco, lá na fila de um posto de saúde, vão olhar para você e vão dizer: mas tu não é crente, aleluia. Talvez em algum lugar, em algum momento, vão expor o teu pecado. A quem nós estamos nos sujeitando? A quem, aleluia, nós estamos nos aproximando? A quem, aleluia? Nós precisamos entender que a cada dia nós temos uma nova chance. Glória a Deus. Amém. E essa chance pode ser que no dia de amanhã não aconteça. Pode ser que hoje foi a nossa última chance. Pode ser que hoje, aleluia, foi nosso último dia de adorar intensamente ao Senhor, de orar, de agradecer, de dar um beijo, aleluia, no nosso familiar e dizer o quanto Jesus ama ele. Talvez hoje foi o último dia para muitas pessoas. Lá no hospital há muitas pessoas, aleluia, que eu acredito que hoje foi o último dia. E como nós, aleluia, vamos passar os nossos últimos dias, a qual nós não sabemos o dia e nem a hora, que será o dia da nossa partida, da nossa carne. O que nós iremos fazer, aleluia, até o dia da nossa partida, da nossa carne, ou até o dia da vida do Senhor. O que nós iremos fazer? Como nós vamos estar nos sujeitando a Ele? Como nós vamos estar
ao diabo. Aleluia. Será que nós vamos estar mesmo, aleluia, resistindo? Ou nós estar fugindo dele? Porque quando a palavra diz resistir, a palavra não diz assim, vira as costas e corre e foge dele. Não, se mantenha firme. Se ele vir, aleluia, resista. Ah, mas ele me ofereceu tal coisa, resista. Não fuja. Mostre para ele, aleluia, que você pertence ao Senhor. Mostre para ele que o teu objetivo é o céu. Aleluia. Aleluia. Resistir não é fugir. Resistir é enfrentar e saber que Jesus está ali contigo. E ainda, aleluia, colocando os seus anjos, aleluia, lutando ao teu favor. Glória. Você não está sozinho. Essa dificuldade, talvez, que você acha para continuar a seguir a Jesus. Talvez, aleluia, essa estabilidade de ficar cômodo em algum lugar. Eu te digo, aleluia, chegou a hora de pegar a armadura que Deus está colocando nas tuas mãos e começar a lutar. Começar a dizer, não, eu posso porque Jesus está comigo. E Ele me deu as armas certas para batalhar. Jejum, oração, persistência em leitura da palavra. Porque nós não vamos conhecer aquele que quer nos levar para o céu se nós não ler a palavra. Se nós permanecer somente no Salmo 23, ou aleluia, no 91. Mas nós precisamos conhecer aquele que está nos ofertando algo melhor que não está aqui. Aleluia. Como a irmã Keila cantou, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Lá não haverá dor, não haverá choro. Aleluia, porque o próprio Deus será a alegria da nossa vida naquele lugar eternamente. Tudo que acontece aqui, aleluia, é passageiro. Mas, aleluia, quando terminar este lugar, algo vai ser eterno na minha e na tua vida. E como nós estaremos? Aleluia, esta mulher, ela foi colocada diante de Jesus. Jesus, aleluia, com todo amor e carinho, perguntou para ela, onde estão teus acusadores? Aqueles que queriam te condenar, aqueles que queriam, aleluia, te criticar, onde estão eles? Eles continuam lá, eles viraram as costas, porque eles sabiam, aleluia, o pecado que eles tinham. E eles poderiam ter ficado aqui contigo e ter recebido uma nova chance, mas eles não ficaram. Aleluia, eu quero te dizer que os teus acusadores, eles continuam lá, mas você está aqui. Aleluia, busque, aleluia, esta mudança a cada dia da parte do Senhor. Não será fácil, não será fácil, mas Ele fez uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias, até o dia da sua vinda, até a consumação de todas essas coisas aqui na terra. Aleluia. Nós vemos, aleluia, personagens da Bíblia que tiveram um recomeço. Nós vimos, aleluia, nós vemos Davi, que através, aleluia, da sua carne, aleluia, da sua observação, olhando aquela mulher, aleluia, ele acabou caindo em pecado. Ele acabou, aleluia, deixando a sua carne dominar aquilo a qual o Senhor tinha colocado nele. Que não foi um espírito de cobiça, um espírito de adultério. O mesmo, aleluia, que derrotou aquele gigante, deixou a sua carne, aleluia, ser derrotado através dos seus olhos, através do adultério. Mas ele teve um novo começo com o Senhor. Ele se arrependeu, aleluia, daquele ato, aleluia. Ele não poderia mais voltar atrás. O que tinha acontecido estava feito, não poderia ser voltado atrás. Mas dali para frente ele poderia, aleluia, sim, se arrepender e começar uma nova trajetória com o Senhor e deixar para a sua descendência essa nova trajetória. E nós vimos, aleluia, que ele voltou para os caminhos do Senhor. Sim, durante
sua vida, ele cometeu erros, sim. Mas Deus deu uma nova chance para ele. Assim como Deus dá, aleluia, hoje, ontem passou. A chance que nós tivemos ontem, se nós não aproveitamos, ela passou. Agora hoje, neste culto de domingo, aleluia, Ele está dando uma nova chance, aleluia, para cada um de nós, aleluia, recomeçar com Ele. Eu estou dizendo eu e você, cada um de nós recomeçar, talvez em uma área da nossa vida, que há tempo o Senhor vem falado e pedindo para nós começar, aleluia, deixar Ele moldar, e ainda nós estamos dizendo, Senhor, eu ainda não estou preparado. Aleluia! E Ele olha para você esta noite, assim como Ele fez com aquela mulher. Onde estão os teus acusadores? Hoje, neste domingo, é só você e Deus. Quando você chegar neste altar, esqueça quem está ao seu redor. É só você e Deus, aleluia. Se entregue a Ele, coloca, aleluia, a tua vida, cada dia nas mãos dEle. Ah, mas eu já entreguei a minha vida para Ele. Mas entrega de novo. Diga para Ele, declare, Senhor, eu sou teu, Senhor. Senhor, eu sou tua, Senhor. E assim eu quero permanecer até o dia da tua vinda. E aqueles acusadores, a palavra do Senhor nos fala que desde os mais velhos até os menores, todos se retiraram. Você vai ter vitória sobre as suas lutas. Mas você precisa, aleluia, entender que o único que pode te ajudar a vencer é o mesmo que vai moldar a tua vida. Aleluia. O Senhor Jesus. Ele não quer, aleluia, simplesmente, aleluia, te dar um novo começo. Ai, amanhã eu vou começar um novo dia. Não, amanhã Ele quer continuar uma transformação na tua vida. Porque o novo dia não é só mais um novo dia, mas é uma transformação que Ele quer fazer. Quando se é começado uma casa, aleluia, ali tem que ser gastado um certo valor. E ali, aleluia, começa ali pelo alicerce, tem que ter todos os materiais necessários. Porque se faltar algo, aleluia, a casa não vai ficar bem feita. Ela pode até ficar pronta, mas, aleluia, vai vir um vento, vai vir uma chuva, vai vir um sol quente, aleluia, e aquela casa não vai permanecer em pé muito tempo. E assim é o Senhor com cada um de nós. Ele precisa colocar as coisas certas no lugar na nossa vida. E não é aquilo, aleluia, só o que nós queremos. Porque a nossa vontade, aleluia, tem que ser a vontade do Senhor. Davi, aleluia, se ele não tivesse se arrependido, talvez, aleluia, seu reinado não teria durado. Aleluia. Talvez ele não teria deixado nada de bom para a sua geração. Aleluia, nós vemos, aleluia, que nós precisamos nos sujeitar a Deus. E a palavra sujeitar, aleluia, quer dizer obedecer, quer dizer aceitar, quer dizer concordar. Sim, Senhor, eu concordo, Senhor, que eu preciso disso. Senhor, eu concordo, Senhor, que eu preciso mudar essa área, senão não vai ficar bem firme. Senão vai vir o meu acusador lá e vai me colocar diante do povo. Vai me colocar, Senhor, em constrangimento e vai apontar o meu erro. Eu sei, Senhor, que eu preciso ser fiel a Ti. E deixa, aleluia, Senhor, colocar as coisas certas na tua vida. Eu já estou, aleluia, há mais de 20 anos ouvindo esta palavra. E cada dia que eu escuto esta palavra, eu sei que eu preciso deixar o Senhor trabalhar mais na minha vida. Eu quero dizer para os irmãos, aleluia, que nós precisamos se sujeitar a Deus. Porque no momento que nós não estamos fugindo de Deus. E estamos sujeitando a Satanás. Aleluia, nós vemos Pedro, aleluia, que negou a Jesus. Nós vemos Pedro, aleluia, que andava com Jesus. Muitos olharam e diziam, mas tu anda com ele. Tu é parecido com ele. Não, não é isso. Aleluia.
Mas Pedro, aleluia, depois de ter negado Jesus, ele se arrependeu. Quando ele escutou, aleluia, aquele galo cantando, aleluia, eu creio, aleluia, que foi uma amargura em seu coração, um arrependimento, aleluia, tão grande, aleluia, no seu coração, ele ter feito aquilo. Mas ele sabia, aleluia, que era sua carne que estava ali. Ele sabia que era Satanás, aleluia, que estava ali. E ele sabia também que aquele Cristo, aquele Senhor, aleluia, que andou, aleluia, sobre a terra, aquele mesmo que deu poder e autoridade para aqueles homens, era o mesmo que tinha o poder de perdoar a ele aquele erro que ele tinha cometido. E ele se transformou num grande pregador da palavra. Ele se transformou, aleluia, não num Pedro pescador, mas num Pedro, aleluia, pregador para as almas perdidas. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos muitos personagens da Bíblia cometendo erros, mas tendo novas oportunidades. Nós vemos muitos, aleluia, que tiveram oportunidade e não aceitaram. Mas nós vemos que aqueles que aceitaram sofreram, mas o galardão deles está preparado, aleluia, porque eles foram fiéis ao Senhor. Eles se colocaram em arrependimento, aleluia, a buscar, aleluia, a face do Senhor. E é isso que eu quero fazer um convite para ti esta noite. Quando eu li, aleluia, esta passagem, aleluia, que se encontra aqui no livro de João, capítulo 8, aleluia, eu quero, aleluia, enfatizar, aleluia, que esta mulher, aleluia, ela pode ser qualquer um hoje, aleluia, na nossa época, a qual, aleluia, está longe, aleluia, do Senhor, mas o Senhor lhe é apresentado. E nós que estamos aqui, o Senhor já foi apresentado para nós. E nós, aleluia, precisamos nos manter firmes no nosso objetivo, que é, aleluia, o céu. Aleluia. Não vai ser fácil chegar até lá. Não vai ser fácil, aleluia, ter este encontro, aleluia, presente com o Senhor. Aqui, aleluia, no livro, aleluia, de 1 João, aleluia, capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Peça, aleluia, para Deus tirar aquilo, aleluia, que tem te impedido de se aproximar dEle. Peça para Deus moldar o teu coração, moldar o teu entendimento para as coisas que você talvez acha que está fazendo certo, mas perante a palavra não está. Pegue e confronte-se a si mesmo. Examine-se e diga: Senhor, o que mais eu preciso? O que mais eu preciso, Senhor, para fazer a tua vontade? O que mais eu preciso, aleluia, para louvar com autoridade, para pregar com autoridade, para fazer a missão, aleluia, para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu familiar com autoridade. Diga para o Senhor que você precisa mais de instrução dele. E Ele vai te mostrar perante a palavra. E a palavra tem sido pregada diariamente aqui neste lugar. E ela vai continuar sendo pregada até a vida do Senhor. E a palavra diz: esta é a confiança que temos em Deus. Confia em Deus. Peça, aleluia, crendo que você vai conseguir. Aquela mulher, aleluia, ela foi, aleluia, acusada pelaquela multidão. Mas Jesus a perdoou. E Jesus disse para ela, aleluia, algo muito importante: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também não a condeno. Mas também Ele disse: vá e não peques mais. Ele estava dando uma nova chance para ela. Ele estava dando um conselho para ela. Ele estava dizendo: vá, comece a tua vida novamente. Comece agora do zero, sem ninguém te acusar. Mas cuide com o que você irá fazer daqui para frente. Com essa nova chance que você ganhou, cuide. Quando nós vemos também lá no livro, aleluia, de João, capítulo
foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Aleluia. Quando nós somos conhecedores da palavra do Senhor, nós sabemos, aleluia, o que o Senhor pede para nós. Nós não somos mais inocentes. E este conselho que Jesus dá a estas pessoas é o mesmo que Ele nos dá hoje. Vá, mas cuide agora. Eu estou te dando uma nova chance. O que você fazia antes, não faça. Aleluia, se você, aleluia, mentia, não minta mais. Aleluia, se você bebia, se você usava droga, se você fumava, se você adulterava, aleluia, se você cometia adultério, aleluia, se você, aleluia, prejudicava o teu próximo, aleluia, se você era egoísta, aleluia, vá, mas não faça mais. Agora comece, aleluia, com um coração novo, a qual o Senhor está te dando. Aleluia. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra do Senhor nos diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos, aleluia, estar em Cristo. Nós precisamos ser reconhecidos, aleluia, como luz deste mundo. Como, aleluia, como naquela época, como pequenos cristos, ser, mas eles são parecidos, aleluia, como Jesus. Nós precisamos mostrar a nossa origem, da onde nós viemos, e nós não viemos daqui. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem por aqui. Nós somos do céu e o nosso lugar está preparado lá. Mas nós precisamos, aleluia, aceitar, aleluia, obedecer, estar em Cristo, ser uma nova pessoa, deixar as coisas antigas para trás, aleluia, para que as novas, a qual o Senhor quer fazer, comecem a aparecer na nossa vida. E assim, aqueles que viraram as costas, que te condenaram e depois viraram as costas, eles não venham voltar daqui a um ano, daqui a 2 anos, ou até a vida do Senhor te acusando de algo, aleluia, que você não está fazendo para Deus. Porque isso vai acontecer. E nós devemos, aleluia, zelar por este nome. Nós devemos, aleluia, preservar, aleluia, o nome do Senhor. Nós não devemos, aleluia, envergonhar o nome do Senhor. Se nós precisamos de algo, pedimos para Deus e Ele nos dá. Glória. Ele não vai nos dar um pouquinho, Ele vai nos dar um monte. Aleluia, porque Ele quer ver o nosso bem-estar. Se nós precisamos de algo, pedimos ao Senhor. Irmãos, esta noite eu estou falando somente de algo espiritual, algo na área da tua vida, aleluia, que você precisa. Diga: Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso, e eu sei que só Tu podes me dar. Só Tu podes fazer na minha vida. Quando Deus nos dá uma nova chance, Ele nos dá, aleluia, para que essa nova chance seja um momento de transformação na nossa vida, não um momento de continuidade dos dias passados, da vida passada, mas uma nova vida. Uma condição, aleluia, eu anotei aqui. A condição, aleluia, que Ele está nos pedindo esta noite. Entrega a tua vida. Não entrega um pouco. Lá dentro do teu coração, aleluia, você tem o desejo de fazer a obra do Senhor. E você sabe que Deus já te chamou diversas vezes. Você sabe, aleluia, que Ele usou homens e mulheres para falar contigo. E te falar, aleluia, desperta, porque a obra é grande na tua vida. E Satanás está lutando para que essa obra, aleluia, não seja feita na tua vida. Eu quero te dizer, aleluia, que a chance que o Senhor está te dando é hoje. Eu não sei o amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo depois que eu sair deste altar.
Aleluia. E Ele, aleluia, esta noite está dizendo para mim e para você: os teus acusadores não estão aqui. Ele está aqui. E Ele está dizendo, aleluia, que a chance que Ele está te dando é hoje. Aleluia, é hoje. Se você precisar depois chegar neste altar e chorar e se derramar aos pés do Senhor, faça, porque é hoje. É hoje, aleluia. Aquilo que Ele te prometeu, que Ele quer cumprir, só você pode impedir. Nem Satanás vai impedir, se você estiver, aleluia, disposto a obedecer ao Senhor. Se você estiver, aleluia, como diz ali, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você decidir ser uma pessoa nova na presença do Senhor, aquilo que Ele te prometeu vai cumprir. Mas eu te convido, aleluia, não impeça, aleluia. Não impeça a grande obra que Ele tem na tua vida. Almas, aleluia, que estão ao teu redor, precisam do teu testemunho, precisam, aleluia, conhecer esse Jesus a qual você conhece. Eu não estou falando de Jesus, aleluia, somente ainda crucificado como para muitos, mas um Jesus que ressuscitou e curou, aleluia, e perdoou pecados, e curou, aleluia, feridas profundas. Eu quero te dizer, aleluia, que esse Jesus está aqui e Ele confirma contigo esta noite o que Ele te prometeu. Aleluia. Mas eu te convido, aleluia, de todo o coração, não saia daqui, aleluia, sem ter essa intimidade com o Senhor. Não saia daqui, aleluia, sem dizer: Senhor, eu sei que Tu tem me chamado para a obra, mas ainda estou resistindo. Não saia, aleluia, daqui sem dizer: Senhor, eu quero essa obra para a minha vida, Senhor, mas me ajuda, porque Ele vai te ajudar. E como Ele disse, aleluia, ali, nós lemos no livro, aleluia, de João, capítulo 5, versículo 14, Ele disse, aleluia, para aquele homem: vai, não peques mais, para que não te aconteça, né? Aleluia, uma coisa pior. Aleluia, é tão triste quando nós vemos pessoas que conhecem a palavra do Senhor, ficam anos e um dia se afastam, e daí começam lá a luta na vida daquela pessoa, daquela família, e muitos não conseguem retornar, aleluia, para os braços do Senhor e acabam falecendo. E muitos voltam, mas voltam destruídos, voltam, aleluia, machucados, voltam, aleluia, até mesmo resistentes em recomeçar. Mas se for preciso recomeçar hoje, vamos recomeçar, aleluia, do ponto onde nós paramos. Mas não vamos, aleluia, deixar que algo pior aconteça conosco. Porque isso pode acontecer quando nós viramos as costas para Deus, quando nós nos sujeitamos mais a Satanás e fugimos do Senhor. Porque é isso que acontece quando nós não queremos esta salvação. Nós estamos fugindo do Senhor e estamos indo em direção a Satanás. Não há, aleluia, uma terceira opção. Não. Só há dois caminhos, a palavra do Senhor nos fala. Não há em cima do muro. Não há um outro caminho a não ser o caminho do Senhor, que vai te levar à salvação. Porque o outro só vai te levar à condenação. Hoje você tem uma escolha, mas há as condições. E essas condições não vão ser mudadas, porque eu quero pular etapas. A condição daquela mulher era: vá e não peques mais. A condição daquele homem era: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Eu não sei, aleluia, o que aquela mulher fez com aquele perdão que ela recebeu do Senhor, com aquela salvação que foi lhe apresentada. Eu não sei como começou dali para frente a sua vida, mas eu acredito que não foi, aleluia, a mesma vida. Acredito, aleluia, que
algo diferente aconteceu na vida dela. Porque ela não viu mais ninguém ao seu redor lhe acusando das coisas a qual ela tinha cometido. Hoje o Senhor está aqui. E Ele não está aqui para te acusar, mas Ele está aqui para te receber e te pedir, aleluia, para que a transformação na tua vida, se por um acaso tem parado, que ela possa continuar aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. É isso, aleluia, que Ele está pedindo. Ele não está, aleluia, olhando para o erro que você ou eu cometemos ontem. Aleluia, mas como nós estamos hoje dispostos, aleluia, a receber essa salvação, esse perdão. Tudo que vai ser feito, tudo que foi feito no início do culto, que vai ser feito até o final do culto, está sendo anotado lá no céu. Eu não consigo entrar e olhar o que você está pensando, mas o Senhor, aleluia, Ele sonda o teu coração. Ele sabe, aleluia, se realmente, aleluia, você vai chegar aqui e se entregar para Ele e dar continuidade nessa transformação. E Ele sabe, aleluia, se em algum momento Ele vai precisar, aleluia, te segurar mais firme. Mas eu quero te dizer, aleluia, hoje Ele está te dando uma nova chance. Hoje Ele está te dando, aleluia, uma chance para começar a transformação de novo. Começar a colocar, aleluia, de novo, aqueles materiais necessários na construção da tua vida. Eu quero te convidar, aleluia, se coloque de pé. Aleluia. Eu quero te dizer, aleluia, que Jesus, aleluia, Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele vai ser amanhã, Ele vai ser até o dia da sua vida. Ele não vai mudar, aleluia, porque nós queremos. Ele não vai, aleluia, mexer em área das nossas vidas, se nós não permitirmos. Mas se nós permitirmos, Ele vai transformar e Ele vai fazer algo lindo, algo, aleluia, novo. Aqueles acusadores nunca mais, aleluia, vão te apresentar, aleluia, para Ele dizer: este aqui, aleluia, é um crente, mas está cometendo erro. Ao contrário, de longe eles vão olhar e eles vão dizer: ai, como eu queria me aproximar, aleluia, daquele povo a qual aquela pessoa está servindo, aleluia, mas eu não tenho coragem. Eles vão olhar de longe e vão dizer: meu Deus, como aquela pessoa está diferente, ela está me transmitindo, aleluia, algo de paz. Aleluia. Eles vão chegar em você, os mesmos acusadores. E daí você vai poder chegar e você vai poder pregar esse Jesus, a qual perdoa pecados, a qual cura, a qual restaura, aleluia, a qual, aleluia, começa do zero, aleluia, uma vida e transforma uma vida, aleluia, que não, para muitos não era nada, uma vida cheia, aleluia, da graça dele. E a graça dele, aleluia, não é de nós, não vem de nós, mas vem dele. Aleluia. Eu quero te convidar, aleluia, a passar nesse altar. E se Jesus não vir, aleluia, nos próximos